Êxodo capítulo 3, versículo 1, diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que estás é terra santa. E disse mais o Senhor, e disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso eu desci, Moisés, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu e do Aveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão os oprimindo. O Espírito Santo está me direcionando a fazer outra coisa aqui, e eu preciso obedecer ao Senhor. E eu queria que você nessa hora entrasse em um lugar de derramar tudo aquilo que tentou atingir a sua alma, sabe, querido? E quando eu estava vindo para cá, eu estava tendo uma visão. A visão era como se tivesse a nossa alma, como se fosse um recipiente que estava extremamente cheio, como se a nossa alma ela estivesse tão entupida, tão cheia de coisas. Mas o Senhor, Ele quer que nós venhamos a nos esvaziar esse lugar que está abarrotado, aonde tem prevalecido, sabe, até mesmo na vontade de Deus para você. E a sua alma cheia, transbordando, ela domina as suas emoções, ela domina os seus sentimentos e te leva para um lugar de escravidão e de prisão. E eu quero nessa hora começar, sabe, a liberar esse lugar. E eu quero que você esvazie, fala: Senhor, esvazia minha alma agora, Senhor. Eu já fechei a porta, estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha
pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, querido. Feliz é o homem que em ti confia. Feliz é o homem que em ti confia. Queridos, o tema da mensagem de hoje chama Transicionados. E quando hoje eu acordei, eu fiquei tentando entender o que Deus queria fazer. E eu percebo que Deus está trazendo um novo nível para a igreja, está trazendo um novo tempo para a igreja. Só que precisamos entender a estação que nós estamos. Precisamos entender o que Deus está querendo nos mostrar. Precisamos entender que o Senhor está falando. Porque estamos vivendo tempos de guerras sobrenaturais, guerras incríveis, guerras tal que não estávamos esperando, medidas tão elevadas de batalhas, principalmente batalha na nossa alma, nas nossas emoções, tentando nos remover de lugares, tentando nos tirar do destino e do propósito que Deus tem para nós. E esses dias eu estava pensando nisso. E hoje pela manhã o Senhor ele me deu algumas chaves. Eu falei, Deus, o que está acontecendo, Senhor? Porque muitas pessoas estão até mesmo desistindo da Tua presença. Muitas pessoas estão pensando em deixar a igreja, deixar, sabe, o chamado, deixar a família. Porque a esfera, irmão, ela está atingindo de uma proporção tão violenta áreas que talvez a gente falava assim, cara, eu nunca pensei que eu ia passar por isso. Tem alguém vivendo isso? Ou já viveu esses dias? Está vivendo, está passando por isso? E Deus me falou algo muito forte. Cara, está vindo um tempo de glória tão terrível. Está vindo um tempo de um derramar de Deus tão terrível. Um tempo desproporcional à guerra que nós estamos enfrentando. Uma glória desproporcional à batalha que nós estamos enfrentando. Nós não temos nem como comparar a glória que vai ser derramada nesses dias, nas nossas vidas. Mas o chamado de Deus para nós é resistir, suportar. O chamado de Deus para nós é resiliência, é você receber o impacto, sabe, até tombar para trás, mas manter a base firme, mesmo o impacto vindo na sua direção. Porque a gente sabe que Satanás,
ele tem investido pesado, porque se ele conseguir deslocar você, se ele conseguir deslocar a sua família, ele entende que você não vai conseguir enxergar aquilo que está por vir. Por isso hoje eu quero trazer essa palavra, e eu quero que esse tema seja um divisor de água na sua vida. Eu quero que esse tema, ele seja, sabe, como se fosse removido as escamas, as traves dos seus olhos. E quero que você entenda que é um tempo de transição. É um tempo que Deus ele vai te transicionar para um outro nível. Sabe por quê, irmão? Moisés, a Bíblia fala em Êxodo capítulo 3, aqui ele estava com um pastor de ovelhas. Mas quem era Moisés? Moisés, ele era um príncipe no Egito. Moisés, ele foi criado em todo o conforto, em toda a glória do Egito, em todas as artes, em todo o saber do Egito. Mas de repente Moisés, ele se deparou em um lugar que ele nunca havia sonhado estar. Imagina que ele tinha uma glória, ele tinha servos e servas, ele tinha pessoas ao seu redor, servindo dia e noite, ensinando a ele. Conforto, mas de repente ele se depara em um lugar deserto. De repente ele se depara como um pastor de ovelha, aonde Moisés imaginava que ele iria parar naquele lugar, irmão. Mas aquele lugar improvável fazia parte da transição de Deus para a vida dele, para o próximo nível. Fazia parte de um novo de Deus, fazia parte de um derramar novo, a qual ele nunca havia experimentado. Você entende isso? E Deus, ele está dizendo para a igreja: olha, filhos, é tempo de vocês transicionarem. É tempo de vocês mudarem o nível. Porque se você não entrar no próximo nível, vocês não irão suportar o ataque. Vocês não irão suportar as crises que estão vindo. É tempo da igreja transicionar. É tempo da igreja mudar o nível e trazer a glória de Deus, a presença de Deus, irmão. Porque se Ele estiver aqui, cara, tudo acontece. Se Deus estiver na sua casa, tudo pode acontecer. Se Deus estiver no teu trabalho, tudo pode acontecer. E Moisés estava naquele lugar, irmão, cuidando de umas ovelhas que nem eram dele. Mas de repente ele olha para o monte e ele tem uma visão. E aquela visão afeta ele, impacta ele, constrange ele. E ele decide se aproximar. Ele vê a sarça queimando e a sarça não se consumia. E quando ele se aproxima, irmão, ele se depara com uma voz dizendo: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, Moisés, porque esse lugar que você vai acessar agora é o seu próximo nível. Tira a sandália, entenda. Deus, ele não estava proibindo Moisés de entrar. Deus, ele estava falando para Moisés assim: olha, Moisés, tira aquilo que é confiança para você, tira aquilo que é segurança para você. Porque ele estava diante de uma sarça queimando, irmão. Ele estava diante do santo dos santos, do lugar santíssimo. Ele estava diante da habitação de Deus. E ele precisava entrar naquele lugar desprendido daquilo que é proteção para ele.
E Moisés remove a sandália e entra na presença de Deus. E Deus começa a revelar para ele. Ele fala assim: cara, isso me afeta. Porque ele fala assim: olha, Moisés, eu sou o Deus de teus pais. Irmãos, Deus ele quer nos transicionar para um próximo nível. Sabe por quê? Porque nós precisamos deixar um legado de glória. Nós precisamos deixar um legado de intimidade com Deus, cara. Nós precisamos deixar um legado de marcas, de experiências com Deus, como Abraão teve, como Jacó teve, como Isaac teve. Deus falou para Moisés: olha, Moisés, eu sou o Deus dos seus pais. Mas será que os pais dessa geração vai deixar um legado de glória para os filhos que estão vindo? Deus ele quer nos transicionar para um nível de intimidade e profundidade, irmão. O nível está raso, as taças estão vazias, da intercessão, da adoração, estão secas, vazias. Não tem lágrimas, não tem renúncias. Se não tem isso, Ele não vem, Ele não desce. Nós precisamos definitivamente entender o nosso chamado. Porque quando olhamos para as circunstâncias, cara, olhamos quando a nossa empresa não está bem, olhamos quando o nosso salário não consegue cobrir as despesas, olhamos para as dificuldades. Sabe o que nós fazemos, irmão? Nós queremos dar o nosso jeito, sim ou não? Nós queremos usar a força do nosso braço. Nós queremos fazer a nossa, como diz o baiano, o brasileiro, a nossa correria. E aí o que acontece? A nossa alma se aflige, se desespera. E aí nós damos vazão a outras coisas e esquecemos da presença dEle. Esquecemos de intensificar, esquecemos de renunciar, esquecemos de orar, de buscar a Deus, cara. Deus ele quer nos transicionar para que nós venhamos ter marcas, para que nós venhamos ter experiências com Ele, para que nós possamos lembrar que naquele dia, aqui o meu irmão Cláudio estava lá na UTI, cara, sabe, à beira da morte, sabe, e Deus ali vem, sopra e traz vida ao meu irmão Cláudio que está ali, cara. Nós precisamos viver a glória, nós precisamos viver as marcas. Não podemos mais se conformar com o nível fraco, ralo, baixo que nós estamos vivendo. Não iremos suportar, irmão. Não vamos suportar. O nível está baixo, a taça está vazia. A taça está vazia. Não tem mais renúncia. Cara, transiciona. Não podemos vir para a igreja aqui nesse lugar coletivo e apenas fazer disso um clube social. Não, igreja. Apenas vir cumprir uma escala. Não é isso, cara. Assim nós seremos um ativista dentro da igreja. Nós vamos vir murmurando por obrigação. Ele não recebe a sua adoração. É tempo de a gente vir para a igreja e chorar. É tempo de a gente vir para a igreja e se humilhar. É tempo de nós virmos para a igreja e falar: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu entregue ao Senhor hoje? O que é que o Senhor quer o que é que eu preciso ofertar hoje, Senhor? Cara, entenda. Nós já vivemos níveis terríveis. Cara, e ontem estávamos lá na confraternização dos ministros de adoração, dos levitas da casa. E Deus ele começou a me lembrar de vários momentos, cara,
Nós estávamos um dia reunidos na igreja tocando, com poucas pessoas. A Rayane está aqui, ela estava lá nesse dia. E de repente, a igreja se encheu de fumaça. A igreja se encheu de fumaça. A glória tomou a igreja de fumaça. Meu irmão, era a glória de Deus naquele lugar. Não foi nada queimando, foi fumaça visível. Que não era que um intercessor viu, ou que um profeta viu, não. Foi que todos estavam lá. Eles viram a glória de Deus naquele lugar, irmão. O que está faltando para a gente ver a glória nas igrejas? Precisamos entrar no próximo nível. Irmão, Deus, Ele quer pilhar o nosso coração de fome e sede. Moisés, quando ele estava naquele lugar, ele entendeu que havia uma missão, havia um chamado. E aí ele entra naquele lugar e Deus começa a se revelar para ele. Imagina que ele voltou, cara. Ele voltou para o lugar aonde ele tinha sido expulso, onde ele havia saído fugido dali, cara. Mas Moisés, ele não voltou sozinho, irmão. Moisés não voltou sozinho, irmão. Essa é a diferença. Sabe, querido, saia daqui nessa manhã e diz assim: eu não vou voltar daqui sozinho para minha casa. Eu não vou voltar sozinho. Eu vou voltar com Ele, porque eu estou sentindo a presença dEle. Ele está falando comigo. Eu estou aqui na casa do meu pai. Eu estou sentindo a presença dEle, irmão. Leva Ele para o lugar de aflição. Leva Ele para o lugar onde você saiu fugido, constrangido, humilhado. Porque se Ele estiver lá, eles vão perguntar: você está aqui no nome de quem? Você vai estar no nome do Eu Sou. Você vai estar no nome daquele que vive, daquele que te chamou. Lá no meio onde ninguém estava dando mais nada, aonde pensaram que seu ministério, a sua casa, a sua estrutura, os projetos não havia mais de acontecer. Eu estou aqui no nome daquele que me chamou, e o nome dele é Eu Sou. Precisamos aumentar o nível. Precisamos aumentar o nível da oração, irmão, da busca. Nós precisamos caçar a Deus. Nós precisamos caçar a Deus como caçamos uma presa, sabe? Para saciar a nossa fome. Nós precisamos buscar a Deus. Deus, aonde o Senhor está, Senhor? Eu quero encontrar o Senhor. O Senhor está aqui. Aonde o Senhor está? Eu só quero a Tua presença, Deus. Precisamos transicionar, irmão. Porque se não transicionar, vai ficar no meio do caminho, igreja. Precisamos mudar o nível. Precisamos mudar o nível. Ei, não se satisfaça com pouco. Existe mais. Existe mais. Existe mais, Joyce, João, Adonai. Existe mais de Deus. Existe mais de Deus. Existe mais de Deus. Existe mais. Existem experiências, Cláudio, que ainda não foram vividas. Cara, existe mais de Deus, cara. Existe uma glória para ser derramada. Eu preciso deixar um legado para que os meus filhos vejam. Eu preciso deixar um legado da glória. Eu não quero deixar posses, terreno, casas. Eu quero deixar glória. Eu quero que o meu filho um dia olhe e veja: não, meu pai, ele foi um homem de Deus. Eu quero que as próximas gerações, eles vejam e Deus fala assim: olha, eu sou o Deus de Albert. Eu sou o Deus do teu pai. Querido, nós precisamos deixar o legado da glória dele. Nós precisamos deixar o legado das marcas, das experiências que nós tivemos com Ele, para que a próxima geração escute o som de que alguém viveu sobrenatural nessa terra. Oh! Oh! Precisamos buscar Deus intensamente.
para que essas crises, elas não subam, para que essa vasilha, essa taça da sua alma, ela não te transborde. Porque quando você vem e encontra Yeshua, tudo muda. Tudo é reposicionado. Tudo é colocado no seu lugar. Quando você encontra a presença, irmãos, não tem outro lugar para você vencer as suas crises emocionais, suas guerras, se não for na presença de Deus. Não existe outro lugar. E eu vou subir o nível aqui. Vocês vão dizer assim, o pastor tá maluco. Cara, tu vai ver o apóstolo. Tu vai ver o que vai acontecer com a igreja nesses dias. Irmão, nós temos muitas marcas com Deus. Muitas marcas com Deus. Muito peso de glória. Mas eu sei que aquela medida serviu para um momento, uma estação. Existe uma estação nova chegando. E eu estou com fome. Eu estou com sede. Deus, Ele vai pilhar o nosso coração. Uma geração de homens e mulheres inconformados com o nível raso. É tempo de você se apaixonar por Ele. E eu quero ser prático com você. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas pastor, como é que eu faço isso? Irmãos, aumenta o nível da sua devoção. Faça os princípios básicos do Evangelho que Cristo ensinou. Ore, oração, jejum, proclamação, devoção, leitura da palavra. Cara, sempre querendo a glória. Sempre querendo a glória. Irmão, você fala assim, pastor, mas cara, não é sobre pregar igual a fulano, não é sobre você, cara, é sobre você ser impactado com a presença. E Deus, Ele vai começar a te usar da sua forma, da maneira como você é. Mas você vai vir, você fala assim, Deus, olha, eu quero que o Senhor me use um dia para curar. Eu quero que o Senhor me use um dia para orar por alguém e pessoas serem libertas. Senhor, eu quero falar de Jesus com autoridade, com ousadia, Senhor. Eu quero que não seja o Senhor, mas seja o Senhor na minha vida. Irmãos, precisamos transicionar. Mas entendemos que o processo que nós estamos passando, muitas das vezes Ele vai dizer o nível de glória que está para ser derramado, irmão. Só que às vezes nós nos prendemos sempre nas circunstâncias, esquecemos que tem algo que Deus está querendo fazer através daquilo que nós estamos passando. E exemplo disso foi Moisés. Moisés estava destruído, irmão. Moisés estava por dentro em crises. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, e ele teve uma experiência com Deus, ele falou, olha Deus, eu não quero, em outras palavras, eu não quero mais que seja a minha vontade, Senhor. Se é para ir lá, eu vou. Se é para falar, eu vou. Mesmo com todas as minhas limitações e dificuldades, eu vou cumprir aquilo que o Senhor mandou. Aumenta o nível da sua devoção a Jesus. Sabe, querido, quantas vezes vocês deixaram de estar na presença de Deus e trocaram por outras coisas? A Bíblia que não lê mais, o joelho que não se dobram mais, os jejuns que não se fazem mais,
os pilares, entre aspas, básicos do Evangelho. Não é básico isso, cara. Perdoe a expressão, não é básico. Os principais fundamentos do Evangelho, que é jejum, oração, paixão por Jesus, cara. Irmãos, a nossa essência, o nosso DNA é inconformados com o nível que estamos. Já ficamos 7 dias dentro da igreja só orando e buscando a Deus. Sem celular, sem família, querendo Ele. Só Ele. Só a presença dEle. E vimos a sua glória. Quando você aumenta o nível de renúncia, Ele aumenta o nível de glória. Você entende isso? Não troque a presença de Deus por entretenimento. Porque acabou o tempo. Aleluia. Acabou o tempo, mas não acabou a glória. Oh! Te amo, José. Obrigado, filho. Acabou o tempo, mas não acabou a glória, meu irmão. Amém? Quantos estão cheios da glória de Deus aí?